Estamos com o professor aposentado Clóvis Volpi, hoje superintendente do IPEM, foi vereador por Mauá em 2 mandatos, também foi presidente da Câmara na cidade, foi deputado estadual e federal por indicação do PSDB de Mauá, foi presidente estadual do PSDB, foi secretário de Educação no município de Mauá, Ribeirão Pires e São Caetano, foi prefeito por Ribeirão Pires e foi secretário adjunto de Esportes do Estado de São Paulo. Hoje, Clóvis Volpi está afiliado ao PSDB de Mauá e busca a pré-candidatura à prefeitura nas eleições de 2016. Por que a mudança para Mauá? Bem, Lázaro, na realidade não é uma mudança, eu estou retornando às minhas origens, né? Eu nasci, cresci em Mauá, desenvolvi todas as minhas atividades políticas, sociais aqui na cidade. Portanto, a minha saída de Mauá, quando fui disputar a eleição em Ribeirão Pires, é que eu me considero, desse ponto de vista, que eu seria lá um estrangeiro. Aqui não, eu estou na minha casa, estou vivendo aqui no meu bairro, estou revendo todos os meus velhos e bons amigos e fazendo esta pré-campanha para prefeito de Mauá, circunstancialmente porque houve um chamamento também do PSDB de São Paulo, um chamamento do Palácio, pedindo para que nós pudéssemos disputar esta eleição aqui em Mauá em função do nosso nível de conhecimento em administração pública e em função do bom momento que o PSDB vem vivendo, contradizendo estas questões do partido que hoje não só governa Mauá, mas que governa o Brasil. Então é uma vontade, um desejo do passado que tivemos a oportunidade de refazer neste momento. E eu sinto-me muito feliz por isso. Como é que você avalia a atual conjuntura político-administrativa na cidade? Olha, todas as cidades do Brasil hoje estão sofrendo muito por questões econômicas que têm origem nos governos do PT. Não é? Todos esses erros administrativos que vêm de cima para baixo acabam afetando a vida do cidadão em cada uma das cidades. Mauá não é diferente, não é? Mauá tem sentido essas dificuldades todas e nós temos um entendimento que é possível mudar um pouquinho o jeito de se governar esta cidade, assim como é possível mudar o jeito de governar qualquer cidade, fazendo um governo muito mais sério, muito mais sóbrio, muito mais econômico, muito mais simples e o que é melhor, muito mais transparente, fazendo com que a população vai interagir com o próprio governo municipal. Foi isso que nós aprendemos assim nos bancos escolares, de que democracia é essa interação entre a comunidade e os poderes públicos. Portanto, hoje aqui em Mauá, e a nossa proposta é essa de governo, né? É um governo mais simples, mais transparente e que possibilite, né, a participação popular. O que espera das eleições de 2016 e como está o seu trabalho na pré-candidatura? Bom, eu espero, como eleição de 2 turnos são eleições completamente diferentes das que eu disputei até hoje, a gente espera que neste primeiro momento eu me torne um pouco mais conhecido àqueles mais jovens e que têm muito pouco conhecimento do meu histórico político em Mauá e que me dê a oportunidade de eu me apresentar e apresentar um pequeno plano de desenvolvimento para a cidade, né? Este é o princípio básico do primeiro turno, ou seja, eu preciso me tornar um pouco mais conhecido entre a população. Se isso acontecer, eu tenho certeza absoluta que haverá também a compreensão da minha capacidade de desenvolvimento. Porque eu não posso afirmar para as pessoas que eu vou aprender alguma coisa. A minha trajetória política de mais de 40 anos em atividade pública não me permite dizer que eu não tenho experiência. Então eu diria que eu sou novo, não na idade, mas o novo pela experiência e pelos momentos em que passei ao longo desses 40 anos e desta trajetória política. Então isso vai me permitir, se a população entender que experiência será um item extremamente importante para governar essa cidade, eu acho que eu posso levar aí um pouco de vantagem, um pouco mais de informação à comunidade. Depois nós temos o segundo turno, que é uma segunda eleição. Passando pelo primeiro turno, indo para o segundo turno, nós teremos uma eleição diferente. E essa eleição diferente, aí sim a comunidade vai estar inteirada de quem serão os 2 candidatos que chegarão ao segundo turno. Aí eu acho que também a comunidade vai se interessar por alguém mais experiente. Não é momento de se fazer nenhuma aventura para se governar uma cidade.
O Brasil passa por um momento muito difícil, economicamente, socialmente falando e politicamente. Nós vivemos um momento assim, talvez o pior da história dos últimos 50 anos da vida pública desse país, né? Nem a ditadura foi tão ruim quanto é hoje o governo que nós estamos tendo no Brasil. Então eu acho que experiência nesse momento vai ajudar. E eu acho que Mauá precisa hoje de um candidato que seja extremamente experiente, que tenha capacidade e lucidez para governar uma cidade desse tamanho, deste porte. Você já traçou metas, mesmo estando na pré-candidatura? Conhecendo, né, o que está acontecendo na cidade, eu não faço aqui uma alusão a um possível plano de governo, mas eu digo sempre nas minhas reuniões, Lázaro, do que é que o próximo governo vai ter que fazer. Nós podemos prever que ficarão muitas obras por se concluir. A primeira coisa a se fazer no próximo governo será a conclusão daquilo que começou e não foi terminado. Isso é fundamental, porque você não pode jogar dinheiro público pelo ralo. Então, aquilo que se começou, nós precisamos concluir no próximo mandato. Uma outra coisa muito importante, você não deve começar absolutamente nenhum novo prédio para que tenha um acontecimento de um evento lá dentro, se você não fazer funcionar aquilo que já existe. Exemplo, de que adianta você construir um novo posto de saúde se o posto de saúde que você já tem no bairro ou perto daquele bairro que você pretende fazer não está funcionando? É possível que falte médico, é possível que falte remédio, é possível que falte um atendimento mais humano, mais humanizado. Você tem que fazer funcionar aquilo que já existe. Então, concluir aquilo que ficará por se terminar, fazer funcionar aquilo que hoje você tem, mas que não está funcionando. E em terceiro, sim, replanejar a cidade, não só para o seu governo, que deverá ser de 4 anos, mas também replanejar para os futuros prefeitos. Nós precisamos aprender uma coisa na vida pública, viu, Lázaro, que é muito importante. Você não pode fazer um governo só para você, ou só para o seu partido. Você tem que fazer um governo para a cidade e para os cidadãos. Quando você faz isso, com esse pensamento, você tem que planejar a cidade. Você não pode ficar picotando a cidade de eventos ou de atividades ou de obras físicas. Você tem que planejar. O que falta, talvez, neste momento, nesta cidade, né, que a gente quer governar, é planejamento para o presente e para o futuro, consertando o que está errado no passado. Mauá hoje reúne uma população bastante, bem grande. Eu acredito que mesmo com os dados do IBGE, nós passamos aí de 500 mil habitantes. Existia em Mauá a cidade dormitório. Hoje é uma cidade autossustentável, com magazines, com indústrias, com shopping, com etc. Como é que você vê esse crescimento de Mauá e como é que estaria a sua preparação para isso? Eu não tenho dúvidas que Mauá nós já passamos os 500 mil habitantes e os 300 mil eleitores. Né? Nós temos uma periferia hoje muito grande. A concentração desses grandes magazines, de shoppings, do comércio, ele cresceu por causa do capital circulante que há na cidade. Muito embora nós tenhamos pessoas que trabalhem fora e morem ainda somente aqui em Mauá, nós temos certeza absoluta que o parque industrial para absorver essas pessoas ainda não é tão grande assim não. Nós temos que ampliar o parque industrial com subsídios, às vezes podemos até pensar num subsídio para a implementação de crescimento da indústria existente e da implantação de novas empresas. Mas nós não vamos nunca resolver esse problema só com empresas dentro da cidade ou com o comércio dentro da cidade, embora ele seja grande. Porque, no fundo mesmo, nós teremos sempre uma população que vai ter que se deslocar para outras cidades para o trabalho. O que nós precisamos fazer é que esse sistema viário de atendimento a essa comunidade seja um pouco melhor. É o transporte coletivo que tem que ser um pouco melhor, é a ampliação da rede, né, de ônibus que vai servir a cidade um pouco melhor e maior, para que nós tenhamos o atendimento daqueles que moram ou gravitam aí, né, circulam pela periferia, que hoje tem uma dificuldade muito grande para centralizar. Prova disso é que se nós ficarmos na estação ferroviária aí de Mauá, nós vamos ver qual é o número de pessoas que se deslocam desde os trens da madrugada até as 22 horas. É um número impressionante. Nós somos uma metrópole, né? E estamos aqui enclausurada nesse centro. Nós precisamos levar esses benefícios, alguma coisa mais para a periferia. Os bairros hoje precisam ter vida própria.
Lázaro. Nós não temos lazer no bairro, nós não temos ampliação de negócios em muitos dos bairros. Há bairros extremamente numerosos que hoje não tem sequer uma agência bancária. Nós consideramos que na Vila Assis, por exemplo, na Dom José Gaspar, você tem várias agências bancárias, né? No Jardim Zaira, várias agências bancárias, mas você vai no Parque das Américas, não tem, porque o capital circulante daquela região ainda não é compatível e exequível para que o banco se instale lá. Nós precisamos auxiliar para que isso aconteça. Quanto mais atividade você tiver em bairros, menor será a circulação de pessoas e o congestionamento da base central. Isso é que eu chamo de planejamento, né? Eu faço aqui só um lembrete: quando se faz um grande complexo de condomínios na cidade, não se reserva absolutamente nenhuma área para creche, para escola, para posto de saúde, para área de lazer. Pura e simplesmente as pessoas ampliam o número de apartamentos e de condomínios, mas não se deixa infraestrutura ou espaço para se instalar uma infraestrutura. O que acontece com isso? Você congestiona aquilo que tinha no passado, quando o número de habitantes era muito menor. Falta de planejamento, falta de leis e regras, né, nas leis de postura da cidade que obriguem o investidor a deixar espaço para que se possa concretizar isso. Isso facilita muito o governo. Clóvis Volpi, o seu espaço e a sua mensagem à população de Mauá. Bem, Lázaro, eu queria aproveitar e dizer uma coisa muito importante para todos os moradores dessa cidade. Primeiro, faça uma verdadeira análise do que vai acontecer durante este ano, faça uma análise daqueles que serão os nossos candidatos. Não há, evidentemente, nenhum constrangimento em me colocar aqui à disposição para ser mais conhecido, para que conheçam a capacidade que nós temos de desenvolvimento, de gerenciamento da cidade. O que as cidades precisam hoje é menos política e mais gestão pública. E eu confesso a vocês uma coisa: eu praticamente a vida toda aprendi a fazer isso, gestão pública. E é por isso que eu acabei me candidatando novamente. A pedido, evidentemente, do meu partido, a pedido, evidentemente, daqueles que querem que esta cidade tenha uma gestão um pouco melhor, um pouco mais transparente, um pouco mais dada, mais simples, para que nós possamos fazer um bom governo. Eu tenho certeza absoluta, eu não vou decepcioná-los. Se ganharmos, nós vamos fazer um belo governo. E se perdermos, a gente espera, evidentemente, que aquele que vai ganhar ou que ganhe, possa fazer um governo dentro de uma gestão extremamente séria e profícua para a nossa cidade. Um grande abraço a todos.